Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje é dia 21 de julho. Vamos analisar o Bitcoin, vamos analisar o Ethereum, vamos fazer a análise on-chain também, vamos ver como que está o mercado aí. Sei que está saindo bastante, pipocando bastante informação negativa aí, né? Tesla vendendo Bitcoin e aumenta a taxa de juros na Europa. A gente vai ver tudo isso daí, a gente vai ver como que o preço pode se comportar nesse período aí. Mas vamos lá. Caso você não é inscrito no canal, considere se inscrever no canal, porque aqui eu trago uma análise todos os dias da semana, principalmente uma análise on-chain. E se você gostar do conteúdo, no final desse conteúdo, deixa seu like para dar aquela força aqui para o canal. Beleza? Vamos começar aqui pela nossa análise on-chain. Vamos dar uma olhadinha aqui como que o mercado tá, como que a gente fechou, né? Se a gente puxar aqui o nosso gráfico de realização de lucro e prejuízo, é um gráfico que eu gosto muito, que eu estou trazendo aí para vocês todos os dias. A gente vê que a gente passou por um longo período de realização de prejuízo no mercado. Esse é todo o período de capitulação que a gente estava tendo no mercado, né? E ontem, na data de ontem, a gente começou a ter uma realização de lucro no mercado. O gráfico ele inverteu, deu uma invertida, a gente saiu da realização de prejuízo e foi para a realização de lucro. Isso é interessante, é um sinal interessante. Claro que a gente teve alguns dias, já que a gente saiu dessa região, e a gente teve algumas realizações de lucro e não de prejuízo. Isso daí, logo em seguida, trouxe também mais realização de prejuízo. É interessante a gente começar a acompanhar isso agora, acompanhar a realização de lucro e de prejuízo no mercado. Porque eu sempre falo para vocês, estamos no período de capitulação. E quando a gente está no período de capitulação, cara, o comum do mercado é o mercado realizar prejuízo, é o mercado aceitar essa realização de prejuízo. Isso daí faz com que a gente dê uma limpada no mercado para depois o mercado voltar a subir. Então a gente entrou aqui num período de capitulação, puxando o nosso NUPL, e durante esse período de capitulação foi só realização de lucro, de prejuízo. É isso mesmo que a gente precisa. A gente precisa ver muita realização de prejuízo. O que é a capitulação? Capitulação é simplesmente a desistência do mercado. Simplesmente a pessoa pulando fora do barco, e aí quando todo mundo pular fora do barco, não tem mais ninguém para vender no mercado. Isso daí diminui a força vendedora no mercado. Esse é o movimento de capitulação, beleza? Então, a gente entrou nesse período de capitulação e recentemente a gente saiu desse período de capitulação. O que a gente tem que acompanhar? Os dados on-chain, agora, eles estão nos mostrando um caminho aonde podemos estar formando fundo do mercado. Tudo que vai depender é como que o preço do ativo vai andar nos próximos dias. Se a gente voltar abaixo da região dos 21 mil dólares ali, mais ou menos, tem que ver exatamente, não dá para saber o preço em específico. Mas se a gente voltar ali abaixo da região dos 21 mil dólares, ali para os 20 mil dólares, os gráficos on-chain, eles vão nos mostrar que a gente não terminou o movimento ainda de capitulação. E se a gente se segurar acima desses patamares, os gráficos on-chain vão nos mostrar que a gente concluiu uma capitulação. Claro, isso vai demorar algumas semanas, aí pode demorar um mês, por exemplo, ou mais até, para a gente ter toda essa confirmação do ativo. Mas a gente está num ponto super interessante, um ponto que pode ter a nossa confirmação de que os 17 mil dólares foi fundo do mercado, ou que os 17 mil dólares não foi fundo do mercado. Isso significa que o mercado vai perder os 17 mil dólares? Não, mas pode ser que ele volte para revisitar os 17 mil dólares. A minha opinião é que, pelo cenário de tudo que está acontecendo, eu acredito fortemente que os 17 mil dólares tenha sido fundo no mercado, principalmente olhando os dados on-chain. Para mim, eu tenho esse grande viés de confirmação de que o mercado formou fundo nos 17 mil dólares. Mas não é porque eu tenho essa grande confirmação que, claro, eu vou ficar simplesmente exposto no mercado. Já falei para vocês, tem o BTC a 21 mil dólares e tem o Ethereum a 1.000 dólares e tem pontos de saída do mercado. O Ethereum chegou a 990, a gente tem o ponto mais baixo ali, o fundo do mercado. E não o preço mais baixo, né? Mas olhando graficamente ali, a gente tem um ponto de saída em 990 dólares do Ethereum. Quanto em BTC a gente também tem um ponto de saída em 18.800. Então, se perder esses dois fundos, a gente simplesmente sai do mercado, fica fora, porque não foi confirmação, não foi fundo do mercado.
e o mercado pode sim entregar mais queda. Mas, acima disso, cara, esquece. Tudo que o mercado está formando hoje é um padrão bullish. Quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para os dados on-chain, quando a gente olha para todos os cenários macroeconomicamente também, cara, a gente está começando a encerrar o movimento de queda. O mercado está tentando fazer isso, tanto o mercado cripto quanto o mercado americano. Quando a gente pega o mercado brasileiro, todos os mercados, eles estão tentando sair desse grande movimento de queda. Pode ser que eles voltem a cair? Sim, pode ser. Caso eles não consigam sair do padrão, eles voltam a cair. Mas é o que eu falei para vocês. Hoje, olhando os dados on-chain, cara, eu estou extremamente bullish com isso. É claro que a gente precisa da confirmação. A gente ainda não tem a confirmação nos dados on-chain de que a gente bateu o fundo do mercado, mas aconteceu um movimento super interessante. A gente viu que, cara, mais de 50% do supply está em baleias. A gente teve uma grande acumulação nesse período aqui, então tem vários gráficos mostrando tudo isso para nós. E quando a gente fala em termos de capitulação, cara, qual que é a ideia da capitulação? Capitulação, eu acabei de falar para vocês que é desistência, onde todo mundo vende. E, cara, por exemplo, essa notícia que tá saindo aí, começou a pipocar isso daí ontem, hoje de manhã, cara, só vê nego falando de Tesla. Cara, isso daí é movimento de capitulação, galera. A gente tá nesse momento. A gente tá no momento onde as pessoas vendem, onde as pessoas aceitam o prejuízo. A gente viu a Tesla agora aceitando o prejuízo dessa parada e vendendo o ativo. Então, estamos vivenciando na capitulação. É exatamente isso que tem que acontecer. E eu fico mais otimista ainda quando eu vejo esse cenário. Quando eu vejo, por exemplo, Tesla vendendo. Cara, significa que estamos nitidamente na capitulação, cara. Estamos chegando próximo ou formando já o bottom do mercado, a parte mais baixa do mercado. Porque pensa, é o que eu já falei para vocês. Cara, Terra Luna quebrando, 3AC desalavancando, Celsius quebrando, Voyagem quebrando, Tesla vendendo no mercado. Galera, daqui a pouco não tem mais ninguém para vender no mercado. Isso é o movimento da capitulação. Quando quem tem muito do ativo vende aquele ativo, quando essa pessoa vender esse ativo, a gente encerra o movimento de baixa do mercado, porque não tem mais ninguém para vender no mercado. Todo mundo já vendeu, cara. As pessoas já estão apostando em short, já tem ETF de short no mercado. Então, tem muita alavancagem nesse momento e, cara, tem muitas empresas que já venderam. Isso vai diminuindo, vai acabando, vai minando a força de venda do mercado. Qual que é o maior problema do mercado? Cara, quando você está no topo do mercado e tem 100% dos players no lucro. Isso é um mau sinal. Isso é um sinal de que, cara, a qualquer momento, 1, 2, 3, 4 players pode começar a realizar no mercado. Isso vai derrubar o mercado. Agora, quando a gente o preço já caiu pra caramba. E, cara, a gente só vê várias empresas vendendo no mercado. Isso é um sinal de que a gente está chegando no fundo, galera. Isso é um movimento de capitulação. Então, quando eu vejo esse tipo de notícia, cara, eu fico extremamente feliz, eu fico extremamente bullish por conta desse tipo de notícia, cara. Significa que estamos vivenciando na capitulação. Isso, para mim, é um excelente sinal. Beleza? E quando a gente a gente viu que aqui a gente teve momentos de realização de lucro. Ontem a gente teve, né, uma pequena realização de lucro no mercado e a gente passou por um grande período aí de realização de prejuízo e a gente teve uma pequena realização de lucro. Isso daí anda junto com o Soper também. Já mostrei para vocês esse indicador e já expliquei para vocês sobre esse indicador aí. Se você não entender muito sobre esse indicador, volta uns 2 vídeos aí que você vai ver. Eu falei bastante dele aí. E hoje, o que está acontecendo, cara? Estamos querendo superar a região do 1. Com certeza, o mercado vai fazer um pullback aí, e isso daqui pode voltar para baixo do 1. Só que, galera, tem que ficar muito ligado nesse indicador, porque se a gente começar a subir
ultrapassar a região do 1, eu já falei para vocês, psicologicamente as pessoas vão tender a não realizar mais prejuízo, porque quem tinha que realizar prejuízo já realizou. As pessoas que vão ficar no mercado não querem mais realizar prejuízo, beleza? Então a gente vê o Soper já querendo romper a região do 1, é um ótimo sinal também. Claro, se o mercado fizer um pullback aí, a gente vai voltar para baixo dessa região de 1 aí, mas eu já falei para vocês que há uma transição nesse gráfico, tanto no bull market quanto no bear market. Quando a gente tá, se a gente colocar uma EMA aqui, ó, de 7 dias, o gráfico fica com menos ruído. Mas quando a gente está saindo de um bear market, esse gráfico ele começa a enxergar o 1 como um suporte. E quando a gente está em toda a bull run do mercado, esse 1 é um suporte do mercado, beleza? Quando a gente tem a transição do bull market para o bear market, ele costura o 1. E quando a gente tem a transição também do bear market para o bull market, né, para bull run, ele também costura o 1. Então o que a gente tem que ver é esse gráfico costurando. Claro que isso daqui eu coloquei uma EMA de 7 dias só para tirar ruído do gráfico, mas aí a gente considera um gráfico mais atrasado, né? Mas se você olha no gráfico diário e no curto prazo aqui, se você der um zoom para também tirar um pouco desse ruído aí, você vê que a gente está tentando costurar o 1 exatamente agora. Então nos gráficos on-chain, isso nos mostra uma força muito positiva no mercado, beleza? E aí quando a gente vai para o preço do ativo, cara, claro que o preço do ativo ele pode recuar um pouco. O que a gente vê no ativo que está acontecendo aí nesse momento? Pô, a gente acabou de fazer o rompimento dessa região aqui, que foram 2 topos formados aí no mercado, e simplesmente o ativo subiu aí. E eu sempre falo para vocês, galera, o ativo ele não anda em linha reta, ele anda em ondas, tanto para cima quanto para baixo. Ele anda em ondas, ele não anda em linha reta. Esse movimento aqui que a gente teve foi um movimento extremamente bullish, porque a gente viu força compradora entrando, a gente viu que o volume foi correspondente com essa força compradora. Isso foi muito positivo no mercado. Ontem a gente teve um candle fechando no vermelho e é onde a gente teve um volume de venda menor do que os 2 dias anteriores de compra. Isso significa que o mercado ele vai em linha reta. Eu falei para vocês ontem, a gente tem toda essa área aqui livre, é uma área de volume, onde não tem volume de negociação. Então é uma área que não tem resistência no mercado. A gente tem toda essa área aqui, ó, livre para poder subir no mercado. Mas não significa que o mercado ele vai subir em linha reta aqui. Não, o mercado ele anda em ondas. Então tudo que ele está fazendo aqui, cara, pode ser um pullback, vai ser interessante se ele se segurar nessa linha aqui que foi o rompimento, mas tudo que ele fizer e acima desse fundo aqui, cara, vai ser extremamente positivo para o mercado. Só dá para ficar pessimista nesse movimento aqui, caso a gente comece a perder muito isso daqui e perder esse fundo do mercado. Mas enquanto a gente não perder esse fundo, ótimo seria a gente não perder nem esse topo aqui do mercado. Então tem que acompanhar o mercado, não dá para se desesperar ainda, um candle em andamento, eu sempre falo para vocês, não analisa o candle em andamento, espera o candle fechar. Pode fechar no vermelho? Sim, pode fechar no vermelho, mas deixa o mercado andar, cara. Enquanto o mercado estiver caindo aqui, ele pode estar simplesmente fazendo um pullback para o preço continuar subindo lá na frente, beleza? Então, seria interessante ele não perder nem essa região aqui, e se ele perder, ele se segurar nessa região aqui. Caso ele perca essas 2 regiões, aí sim a gente pode começar a falar que o mercado vai entregar mais queda aí pela frente. Mas é o que eu já falei para vocês, não estou nesse jogo para realizar pequenos lucros, 10, 20, 50, 60%. Cara, meu jogo aqui não é esse. Meu jogo no momento é achar o fundo do mercado, aportar no mercado, montar uma estratégia, montar uma carteira e simplesmente colher esse fruto lá na euforia do mercado, lá no próximo ciclo do mercado, cara. Enquanto a gente não chegar no próximo ciclo, eu não tenho interesse em realizar lucro do mercado. Então, cara, tudo bem, mercado subiu, única coisa que eu tenho é a estratégia que eu sempre falo para vocês, bunda na parede, cara. Você tomou posição no mercado, cara,
saiba quais são seus alvos de lucro e saiba quais são seus alvos de prejuízo também. Saiba aonde você vai sair do mercado. Então, caso o mercado derreta, aí sim, a gente perdendo isso daqui, sentindo isso daqui como resistência, o mercado vindo, cara, com certeza eu não vou ficar olhando toda essa queda, eu não vou ficar olhando meu patrimônio desvalorizar. Por isso que eu tenho estratégia de saída do mercado. Eu sempre tenho estratégia de saída do mercado. Não importa que cenário que nós estamos, eu sempre vou ter estratégia de saída do mercado. Mas, infelizmente, isso daqui não é o meu ponto de realização de lucro. Então, se você perguntar para mim, cara, tá preocupado com isso daqui? Não, não estou preocupado com isso daqui, porque não estou de olho em fazer lucro no curto prazo. Estou de olho em fazer lucro no ciclo do mercado. A coisa mais rara que tem é a gente vivenciar um fundo do mercado. Seja esse fundo aqui nos $17 mil, seja mais abaixo, seja em qualquer região que for. O mais difícil é você vivenciar isso no mercado, beleza? Então eu estou em busca de vivenciar isso daí no mercado. Então vamos acompanhar o preço. Cara, enquanto o preço não perder essa região aqui, não dá para ficar desanimado. Dá para entrar em desespero, ficar com medo caso perca essa região aqui, porque aí sim o mercado vai querer entregar mais queda lá na frente. Seja retestar os 17, ou seja buscar um fundo lá na frente. Mas eu acho muito mais difícil. Claro, isso daqui é uma opinião, beleza? Depende da minha análise, depende dos meus dados, depende também do meu viés de confirmação, mas eu acho muito difícil, cara, a gente voltar para os 17.800. Pode acontecer? Pode, porque eu não sou o dono da razão e eu também não vou sempre acertar o mercado, porque, cara, se eu acertasse o mercado, se eu soubesse todos os movimentos do mercado, eu seria bilionário e não precisaria estar fazendo esse conteúdo aqui para você. Simplesmente era operar simplesmente só para mim. Ia me alavancar em 10x, em 100x, porque eu sei todos os movimentos do mercado. Mas não é isso que acontece, cara. Eu sou um analista do mercado. Então eu dependo de viés de confirmação, eu dependo da minha análise, eu dependo dos dados também e da minha interpretação do mercado. Beleza? Mas eu continuo falando para vocês, galera, tô super bullish com esse movimento. Acredito que, cara, isso daqui é só um pullback para o preço continuar subindo um pouco mais. A partir do momento que a gente fizer um pivô de alta, tudo que a gente está desenhando aqui, cara, pode caracterizar um grande pivô de alta aí acima de uma média 21, por exemplo. Então não dá para falar, ficar negativo, ficar bearish com esse movimento que está acontecendo. Cara, deixa o preço cair, deixa o preço retornar. O movimento é super saudável, é assim mesmo que funciona. O movimento subiu, beleza, deixa ele retornar. O que ele não pode é ele começar a perder regiões importantes, beleza? Então ele voltar lá para os $20 mil, perder os $20 mil, aí a gente já vai ter uma retração de FIBO negativa, a gente já vai estar abaixo do volume, então aí começa a ficar negativo do mercado. Mas por enquanto, cara, super tranquilo no mercado. Ethereum, mesma coisa que está rolando com o BTC, né? A única diferença é que o Ethereum ele subiu um pouco mais, tá? Então ele já chegou em uma região aqui que quando a gente puxa o gráfico aqui, a gente vê que ele já chegou numa região que foi um fundo perdido anteriormente aqui, né? Ele chegou nesse fundo aqui que ele perdeu anteriormente, sentiu aí como resistência e, claro, tá fazendo o seu pullback aí no mercado também. Mesmo cenário que o BTC, cara, Ethereum pode cair, Ethereum seria mais interessante ele não perder o topo anterior aqui, né? E aí ele formar um pivô aqui. Isso seria o mais interessante. Caso ele perca o topo anterior, aí dá para ficar um pouco mais negativo. E caso ele perca os 900, aqui ó, 990, os $1.000, aí sim a gente pode esperar mais queda lá na frente, beleza? Mas enquanto isso não acontecer, enquanto não perder o fundo, eu estou comprado no ativo, esperando movimentação aí a gente confirmar esse fundo, beleza? Olhando aqui para o nosso gráfico, deixa eu colocar um só aqui. Toda vez que eu coloco um só, dá pau, né? Deixa eu colocar um gráfico só aqui. Quando a gente olha para nossa análise de sentimento no mercado, cara, volto a falar para vocês, volto a reiterar
que a gente está tendo muita galera shortando no mercado. Tem muito short sendo aberto no mercado. A galera está tentando encontrar topo no mercado. Isso é um bom sinal. Isso é um sinal que tem muito stop, por exemplo, nesse topo aqui. Se o mercado fizer um pivô de alta na hora que ele vir para romper esse stop aqui, ele vai ter força para romper isso, porque vai ter bastante stop da galera aí no mercado. Então tem muito short ainda no mercado. O Ethereum também tá com a mesma característica, diminuiu um pouco o volume de short, mas a gente vê que ainda tem bastante pessoas shortando no mercado. Isso daí, cara, para mim é extremamente positivo. Quando a gente vê uma grande galera apostando em queda do mercado, quando a gente vê notícias de que, Tesla capitulou, de que o mercado está caindo mais, de que, cara, quanto mais negativo for o sentimento de todo mundo, o sentimento das notícias, o sentimento dos players, o sentimento dos analistas, quanto mais negativo for tudo, quanto pior o caos, melhor é para entrar no mercado. Simplesmente isso, cara. Você não entra no mercado quando o mundo está perfeito, quando o mundo está indo bem. Você não entra no mercado nesse momento. Nesse momento, é o momento de você colocar lucro no bolso, quando o mundo estiver bem. Agora, quando tudo estiver pessimista, quando todo mundo cria coragem para falar mal, para soltar notícias, quando todo mundo cria essa coragem, cara, significa que o pior já passou. Significa que tudo isso é atrasado, tudo isso daí é ruído, já aconteceu o evento. Cara, a gente já caiu pra caramba já no mercado. Agora a gente começa a ver muitas notícias negativas sobre o mercado. E para mim isso é interessante. Eu sou um cara que busco muito nas minhas análises sempre ir contra o senso comum. Isso é um dos critérios que eu mais uso nas minhas análises. Pode ser que eu seja o louco e que eu esteja completamente errado? Sim, vou ser o único louco sozinho nessa parada, porque estou tentando ir contra o que a maioria das pessoas estão achando. Simplesmente, cara, agora se olhar, tá todo mundo mega negativo com o mercado, achando que o mercado tá batendo topo, porque Tesla vendeu, que estão antecipando grande queda, que porque vem aumento da taxa de juros na Europa e o mercado vai cair. Cara, tudo isso tá muito negativo. E para mim, cara, tá excelente. Melhor momento de compra. E é exatamente o que eu estou fazendo nesse período. Estou comprando a torto e a direita. Beleza? Então a gente vê aí que tem muita gente shortando. Isso daí é interessante para o mercado. Essa galera vai ter lucro durante pouco tempo aí no mercado, né? Você consegue ir mais. É aquilo que eu já falei para vocês. O mercado, quando você põe R$10, ele te dá 12. Você põe 20, ele te dá 24. Mas no dia que você colocar 100, ele vai te tomar os 2 que você ganhou, os 4 que você ganhou também e mais um pouco. Porque o mercado é assim, ele vai te dando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, até você aumentar a mão. Quanto mais gente começar a aumentar a mão nisso daqui, melhor vai ser para o mercado. Beleza? E quando a gente puxa o gráfico dos mineradores, a gente continua vendo os mineradores capitulando, a gente vê que o hash rate da rede, ele ainda está diminuindo, né? Cadê o hash rate da rede? Aqui, ó, hash rate da rede, ele ainda está diminuindo, coloquei uma EMA de 7 dias aqui, porque o hash rate é bem confuso, né? Bem ruidoso o gráfico. Então a gente vê que o hash rate ainda está diminuindo. E aí, quando a gente puxa esse gráfico aqui, a gente vê que os mineradores ainda continuam sob uma pressão de capitulação. O que é essa pressão, cara? Simplesmente, bom, agora a gente vai ter algumas mudanças daí para frente nesses gráficos, né? Porque algumas coisas, a recompensa do minerador tá mudando. Se eu não me engano, é hoje que muda a recompensa do minerador. Então, pode ser que eles comecem a religar máquinas no mercado. Não sei, tem que acompanhar isso daí nos próximos dias, ver qual que é a próxima novela. Mas, até o presente momento, os mineradores estão desligando as máquinas. Quando eles desligam máquinas, significa que eles estão precisando diminuir custos. Chega um determinado momento que o caixa desses caras acabam, caixa em dólar. E o que eles têm a mais no caixa? BTC. Então eles precisam vender BTC no mercado para fazer mais caixa. Já mostrei para vocês na semana passada que o minerador
vendeu e vendeu bastante já. Os mineradores vêm vendendo, né, nos últimos meses aí para fazer caixa no mercado e a gente vê que ainda esse hash rate ainda está em capitulação. Capitulação é esse movimento de diminuição do hash rate. Quando a gente começar a ter máquinas sendo religadas, significa que os mineradores estão mais otimistas e mais planejados para os próximos passos do mercado. E isso é muito legal, porque é mais uma força de venda que acaba excedendo no mercado. Se o minerador não quer mais vender, se ele já tem caixa, ele não precisa mais vender, é mais uma força que acaba no mercado, cara. Então, é o que eu falo para vocês, a força de venda ela vai diminuindo no mercado, beleza? Anteriormente, aqui no crash de 2020, a gente viu que o mercado ele deu um sinal antes dessa retomada, né? A gente viu que eles começaram a religar máquina nesse primeiro movimento aqui de alta do mercado, e aí depois eles saíram da capitulação e veio religando máquinas o tempo inteiro, beleza? A gente ainda aqui tinha um possível sinal de que eles iam voltar a religar a máquina, mas isso ainda não aconteceu. Ainda está meio ruidoso aqui esse movimento. Claro que isso daqui é um gráfico mais atrasado. Se você olhar no hash rate mesmo, você consegue antecipar um pouquinho mais se eles estão religando máquinas ou não, né? Porque esse gráfico aqui é uma EMA de 30 e uma EMA de 60 dias. Beleza? Já falei do NUPL para vocês. E se a gente olhar o mercado americano tá abrindo no vermelho hoje, tem que ver como que o mercado vai fechar, mas ele pode também, mesma coisa, todo mundo está sendo influenciado aí. Então, o mercado americano pode fazer um pullbackzinho aí para depois ele se segurar. O que não pode acontecer é o mercado americano perder o fundo anterior, cara. Enquanto o mercado americano não perder o fundo anterior, olhando o Nasdaq aqui, ó, no gráfico diário, enquanto ele não perder esse fundo anterior aqui, maravilha, ele está tentando sair desse movimento de baixa. O mercado americano claramente está tentando frear toda essa queda. Se ele não perder esse fundo aqui, vai ser excelente, cara, vai ser excelente. Então, muito bem, tomara que ele faça esse pullback aqui mesmo e que ele consiga se segurar. Se segurou aí, não perdeu esse fundo aqui, lindo, vai ser muito bonito, porque hoje o mercado americano está fazendo uma pressão no mercado cripto, né? A gente vê o DXY subindo aí, isso daqui é o valor do dólar perante ao mundo, né? Isso daqui é um gráfico não interessante, né? O que a gente quer ver é o DXY caindo aí. Então a gente precisa ver que o DXY ele perca esse fundo aqui anterior e ele reteste o fundo como suporte para mostrar que os mercados estão mais tranquilos, beleza? Que o mercado já não está com tanto medo assim dos eventos que podem acontecer aí no mercado, beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, porque aqui eu trago esse tipo de análise para você todos os dias da semana, beleza? Lembrando, galera, cuidado com notícias, nunca opere em notícias, beleza? Tá pipocando muito esse negócio da Tesla aí, então cuidado, cara, cuidado, não opere tanto notícias, porque você pode se dar muito mal quando você tá operando notícias, beleza? Isso é apenas uma recomendação, algo que eu aprendi bastante nesse mercado aí. Então é isso, valeu, um forte abraço, eu vejo você amanhã, valeu!